essa porra dessa camisa. Não, pô. Eu já estava gravando. Podia ser pior, Cláudio. Podia ser uma camisa listrada. Não, essa né? camisa, eu não sei Como se eu tô alguns vão usar, né? A camisa aqui tá velha ou eu tô gorda, aí tá começando, o cabelo começou a desabotoar sozinho aqui. Eu acho que você está gordo e a camisa está velha. A gente começou essa reunião de pauta, a minha intenção era começar com o hino nacional. Eu estou imbuído desse sentimento cívico. Pô, um dia histórico. Não, mas é muito mais apropriado começar assim esse dia histórico. Mas é muito mais apropriado começar assim, Diogo. Exatamente. Porque essa gente é uma gente tão vagabunda, né? Essa gente que nos governa é tão vagabunda, né? Não tem outro termo, vai. Você olha os pedidos de inquérito, é extraordinário. Não, é inacreditável, né? Inacreditável. Mas é mais inacreditável, isso a gente sempre soube. Mais inacreditável é que nós tenhamos acesso a isso em centenas de pedidos de inquérito, e nesse ponto é o que é a diferença em relação ao passado, que nós temos tudo isso revelado à nação, espalhado, e alguns desses inquéritos terão consequências legais. Gente, um punhado desses vagabundos vai para a cadeia. E é uma novidade tão extraordinária para a vida nacional. Especialmente aqueles que vão para Curitiba. Aqueles ali a gente tem certeza que em breve, são os únicos. Eu ia dizer isso. São os únicos que de fato serão punidos brevemente, né? Com alguma brevidade. Por sorte, são os cabeças do esquema, né? Hoje eu fiz a lista dos 12 inquéritos da lista Fachin, que é citado diretamente o Lula, por exemplo. 12. Eu acho que era bom a gente explicar. Ele é alvo, assim, ele pede, né? Que se investigue o Lula em 6. Mas ele é citado em 12 e esses outros inquéritos, essa outra meia dúzia, são inquéritos muito pesados, em que tem várias pessoas envolvidas, inclusive o Lula. E não tem assim um alvo específico, mas serão investigados. É isso? Não, o principal, por exemplo, é a organização criminosa que se montou e é resultado de 15 termos de depoimento do Marcelo Odebrecht, sem contar todos os outros. Mas em 15 termos de depoimento, 1, 2, 3, 4... Termos de delação, eles chamam termo de depoimento. Em 15 deles. Então, são vários depoimentos a respeito de diferentes assuntos. Mas, nesse caso, são 15 a respeito desse fato específico, da montagem do esquema de pagamento do Departamento de Propinas do Odebrecht, dos pagamentos à organização criminosa comandada por Lula e com esses 2 gerentes dele, Antônio Pallotti e Guido Mantega. São 15. Só nesse inquérito. Não é bem assim, né? Na verdade, o inquérito é assim, é o relacionamento, que é o termo que o Janot usou, né? O relacionamento entre Lula e Emílio Odebrecht. Mas é adjetivado, sempre tem um espúrio em relação a isso. Não, eu estou brincando. O relacionamento é espúrio. É que a gente se acostumou a ler a Folha de São Paulo, situações que diziam ia ser um agrado, um presente, era um conforto. O cacete. Você lê esses pedidos de abertura de inquérito, são todos contrapartida, recebeu tantos milhões para aprovar tal medida provisória, é tudo muito específico. O caso do Itaquerão é tão grave que ainda está em sigilo, né? Ele manteve em sigilo o caso do Itaquerão. Nós estamos falando em 12 inquéritos, nós vamos falando em 12 inquéritos contra o Lula, mas obviamente não existe inquérito contra, inquérito é para investigar. Não, senhores, inquérito é para investigar. Não, eu sou perfeitamente, mas você tem razão. Agora, o que eu acho é que eu acho que é preciso explicar. São 12. 6 ele é alvo específico. 12 ele está no meio de um bolo que está sendo investigado de relações. Mas tem mais. Porque tem aqueles inquéritos que já estão em Curitiba, relativos à compra do
a compra do triplex. Brasília aqui. O sítio também, né? Todo o tráfico de influência aqui em Brasília. O tráfico de influência em Brasília, obstrução de justiça. Em Brasília também. Então, assim, é um strike. A compra da MP da Zelotes. A compra da MP da Zelotes, né? Então, isso é um strike. É infinito. O cara não vai mais sair do banco dos réus. A fantasia de que ele pode se candidatar à presidência da República patética. Quando você põe o calendário das audiências... Ele não vai ter tempo de fazer campanha. Não tem videoconferência do Palanque. Não. Seria cômico e seria muito apropriado no caso dele. Mas eu acho que ele vai responder a muitos desses inquéritos da cadeia. Ele vai ser diretamente da cadeia para o tribunal. A coisa mais surrealista é que ontem a gente tinha acabado de colocar dos 6 inquéritos, né, específicos sobre ele, e está Lula em propaganda partidária, cadeia nacional, se mostrando como salvador da pátria. É surreal. Né? É surreal. Eu acho que alguém devia falar, não, olha, vamos combinar o seguinte, investigado não pode fazer propaganda partidária. Não dá. Não, e um programa bem feitinho, todo cheio de romance, né? É um estudante que vai fazer um documentário, né? Um negócio todo cheio de ficção, né? É pura ficção, né? Eles têm dinheiro ainda, né, para produzir esses comerciais. Agora, quem é que está fazendo, né? O que nós temos aqui é neste momento, é grande confusão, todo mundo envolvido, não sobrou ninguém. Mas quando a gente tiver acesso hoje a esses depoimentos, a gente pega o principal deles, que é o do Marcelo Odebrecht, a gente vai ver que do começo até 3/4 desse depoimento, ele fala dessa gangue. A gangue comandada pelo Lula. A ORCRIM, a organização criminosa. E agora está muito bem caracterizada nesses processos e nesses pedidos de inquérito. O pedido do Fachin, do Janot ao Fachin, e que foi encaminhado a Curitiba pelo Fachin, vai ser encaminhado pelo Janot depois, é exatamente esse, investigar a aliás, o Deltan Dallagnol convocar uma nova coletiva. Não, eu ia falar isso. PowerPoint, e aí ir apresentando, cada vez que ele apresentar aquele PowerPoint lá, e apresentando os inquéritos. Não. O pessoal que atacou ele tem que pedir desculpa. Tem que pedir desculpa. Aquilo ali ainda é pouco o PowerPoint do Deltan Dallagnol. Ainda é pouco perto do que veio. Né? Tem muita coisa que não está ali. Agora, o principal é isso, né? Quer dizer, é o comandante máximo. E confirmou, né, Diogo, aquela até a gente teve aquela conversa recentemente das MPs, né? Que a gente estava vendo quais MPs que tinham sido usadas, a gente ficou analisando e tal, e eram justamente as MPs que a gente falou, né? A 627, a 613, a 470, que já estava pública, e a nova, que chegou ontem, que a gente não sabia, a MP 702. 730, enfim, que é a MP da LNS. Não, essa MP da LNS é inacreditável. Eu me lembro, porque a gente estava muito imbuído disso em 2015, né? É verdade. De combater todas as tramas, as tramóias do Zé Eduardo Cardoso, do Luiz Inácio Adams, junto ao TCU, na CGU e da Dilma Rousseff, e ela foi, depois de editar esse negócio, ela foi dizer que era a MP que estava salvando o Brasil, a economia brasileira, porque permitiria às empreiteiras continuar contratando, fazendo contratos públicos. Talvez os nossos leitores não se lembrem, mas essa MP dizia que quem assinasse acordo de leniência com a União ficaria livre, isento, anistiado de qualquer punição penal, criminal. Quer dizer, eles pagavam, as empresas pagavam, e o Marcelo Odebrecht, por exemplo, graças ao pagamento da empreiteira dele, ficaria livre de... porque era um acordo de leniência sem a supervisão do Ministério Público. Exatamente. Essa era a pegada. E do TCU. Esse era um detalhe sólido, né, mano? Exatamente. Que penalizar e que... Era CGU e AGU. CGU e AGU. Iam ser feitos diretamente com ele, sem Ministério Público, sem TCU, acordos completamente espúrios. Quem for ao arquivo do antagonista vai encontrar
a gente falando, denunciando essa porcaria, essa pouca vergonha. Né? Isso era para que as empresas pudessem continuar contratando e evitar as delações. Claro. Agora, o senhor Lula estava operando pesadamente nessa época já, ainda em 2015, ou seja, ele estava no Jacques Wagner. Ele e o Jacques Wagner, ministro da Dilma Rousseff, ministro da Casa Civil da Dilma Rousseff, fazendo mais uma obstrução, né? Isso é obstrução de justiça pesada. Mais uma obstrução de justiça. Pesada. E rolava uma graninha também, né? Claro. O que o Odebrecht criou foi o seguinte: quando você olha ali os pedidos de inquérito e as justificativas para dar dinheiro para os políticos, a Odebrecht criou também o mercado futuro de propina, porque ela pagava por serviços já feitos, já prestados, por serviços que estavam sendo prestados e por serviços que poderiam ser prestados. Aquele Cláudio, o Cláudio do Odebrecht, o Cláudio Melo, não o nosso Cláudio Dantas, o Cláudio Melo falou: olha, devido à sua atuação parlamentar, a gente acha que você tem futuro. Então toma aqui uma grana. Era os termos que eles usavam, né? Uma parceria, vamos ser parceiros. Vamos ser parceiros e não sei o que tal. Quer dizer, é o mercado futuro da propina. Agora, o senhor Emílio Odebrecht, no caso do Lula e a MP da leniência, para completar, era para safar. O Lula tinha interesse não só em segurar o Odebrecht, porque pelo serviço já prestado, mas também para salvar a própria pele e dar o resto da organização. E denunciado aí por quem? Pelo Emílio, um dos denunciadores, dos denunciantes ali, o Emílio Odebrecht. Né? A gente estava com dúvidas em relação ao Emílio, né, Cláudio? O Emílio vai ganhar ali como se diz, uma... Não, tem vários depoimentos dele. O Emílio, o que aconteceu com o Emílio foi o seguinte: o Emílio ele tinha feito um depoimento mais light e o Fachin depois pediu para reforçar, mandou voltar e ele trouxe as informações, até porque é aquilo, né? Não tem saída, né? O cara ficar com aquele discurso de caixa 2, que é uma coisa até que a gente mencionou ali, por exemplo, no caso do Haddad, né? Caixa 2, mas bem frisou depois do Diogo agora de manhã, é caixa 2 com propina, né? Propina no caixa 2. Né? Propina uma contrapartida imediata ali, né? Mediante contrapartida. Uma coisa que ficou muito evidente e que avançou demais em relação ao que a gente já sabia nos depoimentos dele ao TSE e etc., é que ele também, ao TSE, ele não contou toda a verdade, né, o Marcelo, porque ele disse que a contrapartida era só dos 50 milhões, né, dentro daqueles 150, e na verdade não, era 50 de uma MP, 100 de outra MP, aí tem mais aquele dinheiro do Paulo Bernardo, que é 50 milhões, né, que foi 5 para a Gleisi, e tem essas outras MPs que surgiram. Eu fiquei muito feliz de ver a Sete Brasil dentro, né, porque eu desde há muito tempo, eu acho que eu fui o primeiro a escrever sobre isso ainda lá na História, que é o seguinte: a Sete Brasil, eu digo isso há muito tempo, ela foi um esquema criado, não é nem assim, o pessoal diz, eles usaram a Sete Brasil para comprar. Eles criaram a Sete Brasil para roubar. Era um grande esquema, porque as pessoas não sabem, a Sete Brasil, não me canso de repetir, a Sete Brasil é o maior contrato público da história, a maior licitação da história do país, porque eram 28 sondas no total. Isso dava uma coisa do tipo 90 bilhões, 98 bilhões de reais, né? Porque uma particularidade, Cláudio. Era uma coisa de 100 bilhões, era um contrato de 100 bilhões, é mais do que a Petrobras tinha fornecido nesse período. Uma particularidade: a Petrobras era dividida entre os vários partidos da Orcrim. Sim, entre o PMDB, eu falei isso, né? A Sete Brasil era exclusiva. É o feudo exclusivo do PT. Isso aí foi o que criou a fissura, o que deu um racha, o que levou ao racha entre o PT e o PMDB foi a Sete Brasil. Eu me lembro perfeitamente que eles fizeram o quê? Quando eles estavam criando a Sete Brasil, o PT, o PMDB e o PP, que eram os parceiros na Petrobras, eles ficaram revoltados, eles pediram audiência pública, convocando
o Aldemir Barbaça, que era o financeiro da Petrobras, o próprio Gabrielli, para que eles explicassem, e o rapaz lá, o Ferraz, que foi recebedor de propina, era o braço direito ali do Barbaça, que foi administrar a Sete Brasil, e eles, no requerimento, eu me lembro perfeitamente disso, no requerimento de informação, né, que é a peça que convoca a audiência pública na Câmara dos Deputados, os parlamentares, e todos eles estão dentro, foram denunciados aí, todos eles recebiam dinheiro, eles colocaram uma coisa que era um recado claro. Eles falaram assim, olha, queremos ouvir o Barbaça, que era um homem do Lula, né? Uma coisa que num requerimento de informação oficial. Eles mandaram vários recados ali, acabou que... Era o esquema pessoal. E, de fato, quando a gente ouve, por exemplo, que o Ike Batista quer denunciar o Lula, propina para o Lula, é o quê? É sempre Sete Brasil. É o negócio que ele fez com o Bunlai, o Musa. E tem uma coisa que eu acho que a Lava Jato tem que ter no fronte, que é assim, a Sete Brasil, ela não deu certo, porque ela foi pega no meio do caminho, em função da Lava Jato, mas ela gastou... Eu me lembro quando estourou a Lava Jato, a primeira vez que eu escrevi sobre Sete Brasil, eu peguei os balanços da Sete Brasil e analisei no detalhe o dinheiro que havia sido gasto. Eles criavam uma offshore para cada sonda que seria construída. E isso era um pagamento que era via Petrobras Holanda. Era um negócio fantástico. E eles repassaram, eles sumiram com 18 bilhões. 18 bilhões já haviam sido gastos quando a Lava Jato foi deflagrada. Eu olhei o balanço. De fato. Esse dinheiro foi para onde? Esse dinheiro está lá fora. Onde está esse dinheiro? Esse dinheiro está lá fora. E essa é a passagem sucessiva. Eu acho que vai ser... recuperar uma parte desse dinheiro, pelo menos. Nossa, agora, o que é fantástico é que, tudo bem que foi meio atabalhoada ontem a divulgação dos pedidos de investigação, né, da lista do Fachin, /Janot, o Estadão que deu o furo, mas ficou tudo meio atabalhoado, essas informações foram chegando também para todo mundo depois, né? Mas, de qualquer maneira, ontem já se sabia dos inquéritos do Lula, né? E, no entanto, hoje, até o momento, pelo menos, o Lula parece que não existe no resto da imprensa. Parece que não existe, mas assim que eles derem play no depoimento do Marcelo Debrecht, tem Lula no primeiro depoimento, Lula no segundo depoimento, Vamos fazer um fast forward. Vamos pôr 27, Lula no 27, 43, Lula no... Não vai ser fácil escapar. Não vai ser fácil. Eles estão relutando, mas eles vão ter que dar, né? É impressionante. Bom, se eles não derem, melhor para nós. A gente vai dar os 12 inquéritos em que ele é citado, nós demos o esquema da propina, a organização da organização criminosa, nós demos desde o comecinho, lá atrás. A gente vem chamando essa bandalha de Orcrim desde que apareceu pela primeira vez o termo associado à gangue do Lula na própria Lava Jato, né? Então, virou Orcrim por um motivo até legal. É Orcrim porque é uma Orcrim, é uma organização criminosa. E é assim que ela tem de ser tratada, é assim que ela é tratada nesses pedidos de abertura de inquérito. Então, por mais que tentem melar tudo e confundir tudo, hoje eu tentei fazer um pouco de ordem, porque, de fato, 20 e poucos desses deputados vão se safar. O que é caixa 2? O que é caixa 2? Caixa 2, eles vão se safar. Sem contrapartida, né? O que é caixa 2 sem contrapartida, né? Sem propina? Da gente eles não vão se safar, porque mudou, o país mudou, os meios de comunicação mudaram. Então, quando tiver 2018, a candidatura da Maria do Rosário, que vai se safar porque recebeu dinheiro de caixa 2, vai ter a cara dela com a lista do Fachin, a lista do Janot, a cifra que ela recebeu em caixa 2, e isso vai persegui-la para sempre. Isso se aplica a todos os outros políticos que vão conseguir escapar. Essa rede de pressão vai existir para sempre. E não existia. Os processos ficavam lá engavetados, não existe mais gaveta. Não dá mais para engavetar um processo, porque a gente tira, põe aqui na rede e pá, tasca a cara do bandido com o valor da colaboração dele, e isso vai se perpetuar. Essa é uma parte. A outra parte é a dos
políticos no STF, encrencados porque roubaram e lavaram dinheiro. Esses estão ferrados, mas estão ferrados daqui a quantos anos? Daqui a 3 anos? Daqui a 4 anos? Muitos desses crimes podem prescrever, outros crimes podem nem ser investigados direito, porque não há uma estrutura de investigação, porque o STF não cuida disso. E daí tem a terceira parte, que é o filé mignon, que é a Orcrim em Curitiba. Então, acho que essas três... Nós temos muito claro isso, né? Eu estou repetindo. E está claro cada vez mais que eles não queriam o impeachment da Dilma, nem a própria, né? Não era por uma questão de manutenção de poder de boquinha, é para ter foro privilegiado, é para manter o foro privilegiado. Era só para isso, o tempo inteiro, né? Tanto que tentaram foro privilegiado para o Lula. A dona Dilma, essa mulher honesta, vocês viram a quantidade de grana que o Guido Mantega negociou? A quantidade de dinheiro que ele... de propina. E a gente só está falando da Odebrecht. É sempre bom lembrar disso. Faltam as outras empreiteiras. Eu ri ontem quando eu vi o negócio do Alckmin, por exemplo, que é o santo, né, das planilhas. A gente antecipou isso aqui há meses. Mas eu lembrei de uma história peculiar, porque assim, a Odebrecht confirma que o cara da propina ali, que era o cunhado dele, Ademar. E a gente noticiou aqui, eu fiz até uma ressalva, porque a casa do Ademar foi assaltada no ano passado. Eu lembro, lógico. Justamente depois que surgiu a informação do negócio do Santos. Depois que nós demos a publicação. Isso, exatamente. E aí a casa do Ademar foi assaltada, né? Foi assaltada. Aí eu peguei o boletim de ocorrência. O outro cofre do Ademar. E a casa foi assaltada por uma turma de Mercedes. De Mercedes, e o zelador lá, o porteiro que deu depoimento, falou assim: eu já vi esses rapazes antes aqui, eu já ouvi, um deles falou assim: eu já estive aqui, o rapaz quando entrou, assim, eu já estive aqui. É um santo. É um negócio, assim, a gente mesmo falou, eu botei a notícia naquela época, porque era óbvio. E depois arrumaram de pegar os caras, né? Mas não sei se pegaram os caras. E olha, é isso. O cara, olha, pegaram uns caras. Pegaram uns caras. Você vai ver o que o cara faz da vida, os sinais exteriores de riqueza. Quem conhece, eu tenho pessoas que são do convívio da família e que sempre se assustaram com a riqueza do cunhado do Alckmin. É a multiplicação da riqueza do Santos. É isso, sabe? É igual o secretário de saúde do Cabral, que foi. Gente, a gente não tá. A gente tá. 20 milhões. Como é que o cara compra olha, presidindo no Instituto de Ortopedia, né? Um parêntese, né? Quer dizer, vieram à tona aí os pedidos de investigação da Odebrecht, que era notícia, mas no começo do dia, a história do secretário de saúde do Cabral, um ladravaz, vagabundo, e agora a justiça bloqueou até um bi, né? Um bi do Cabral. Um bando em prótese. É um bando inacreditável. Em prótese. Inacreditável. E o cara usou... Eu vi uma reportagem do Fantástico de 2 anos atrás que denunciava essa mesma bandalha. Já roubava 2 anos atrás em prótese. Quer dizer, gente aleijada. Gente sem elas roubam 300 milhões por ano desse tipo. A gente falou aqui que o esquema do Cabral, quando ele foi preso, a gente falou aqui que o esquema do Cabral era de 1 bi. Né? O Cabral era um homem de 1 bilhão. Estão chegando lá, né? E que ele tinha roubado em todas as áreas. Então, ontem o Ministério Público disse, né, deixou claro que... Foi bloqueado até 1 bi. Até 1 bi, né? E que eles roubaram em todas as áreas e esperam poder mapear isso até o fim do ano, né? Agora... num dos esquemas, a propina era de 10%, 5% ficava com o Cabral e 2% com o tal do Sérgio Cortes. É uma coisa, né, querido? É fantástico, né, Mário? O cara, o empresário, que é o fornecedor, né, desse material, que era, na verdade, o operador disso, porque eles faziam licitações internacionais, que eram todas combinadas, direcionadas, o fornecedor, o intermediário era um só, que era aquele empresário que virou o maior fornecedor de material médico hospitalar do Rio de Janeiro, não à toa, né? Tudo com aquelas relações ali também com o pessoal da Rede Dor, que é outra frente,
mas esse sujeito, que é o operador desse esquema, o empresário operador desse esquema, ele usou a lei de repatriação, que a gente desde o início falou, olha, isso aí é a lei da lavagem de dinheiro, é a lei que vai legalizar o roubo. Os pais o fizeram da mesma forma. A grana é inimaginável. Eu citei o Guido Mantega, são 260 milhões, são 50 milhões pelo submarino nuclear. Nuclear, que não existe. O outro recebeu 40 milhões de dólares. Nesse caso, o Guido Mantega, nesse caso da Odebrecht, são 260 milhões, porque em alguns inquéritos não há valor, então não dá para calcular. Deve ser muito mais do que isso. Os 260 são calculados em cima dos que atribuem um valor à propina. Nós estamos falando da Odebrecht, tem todas as outras empreiteiras, tem todas as empresas que foram pegar dinheiro no BNDES, ele era o dono do BNDES. Ele, o Luciano Coutinho, o subalterno dele, eles eram os donos da grana do... Aliás, tem um pedido de investigação aí... Da JBS, do... Não, e tem coisas ali, que tem bombas atômicas para... Moçada, a gente não está falando dos fundos de pensão. Não, os fundos de pensão, mas tem ali né? Olha aqui, tem um esqueminha do BNDES, né? Ali tem um pedido de investigação do Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, associado ao publicitário que detinha a conta do BNDES. Isso ali está assim, coisa de só menos. De fundo de pensão, por exemplo. O Guido recebeu 27 paus para vender um prédio. Isso. Para prever fundo quem denunciou esse troço aqui? Da Caixa. Exato. A gente denunciou esse negócio aqui. A gente denunciou esse negócio aqui. Os operadores do Guido Mantega. E não foi só esse negócio, tem vários outros, né? Eles fizeram um padrão de negociar até essa coisa de sair do prédio próprio para alugar um prédio novo que não existe. E aí vem um cara e é beneficiado, eles constroem um prédio com... o braço fez isso também. Com certificado de imobiliário que é emitido e que é comprado por esses bancos, né, pelos fundos de pensão. É um negócio que se extrai... São dezenas de bilhões de reais. Eu gostei de ver isso também. O Guido Mantega vai ser pego nisso aí, que é uma coisa que a gente trouxe. Você falou, essa coisa do submarino é fantástica, porque é o seguinte, já tem o roubo nos caças, né? Já tem o rolo nos caças. Tem o rolo no submarino. Pode ver, tem rolo no helicóptero também. Todos esses contratos da área de defesa, há muito tempo atrás, eu cobri a área de defesa, eu vi esses contratos surgindo. Né? Eu cobri essa área e eu vi como que eles eram feitos, assim, né? Na hora ali, quem estava negociando, esse pessoal todo. Inclusive, eles faziam muito, tem algumas dessas empresas que têm capital aberto na Bolsa, e o Lula fazia 2, 3 anúncios de que ia ter o contrato. Um desses anúncios permitiu que a empresa fechasse no azul num determinado ano. Quer dizer, quem era o cara que era da Elibras, né, que era o presidente do conselho da Elibras, era o Viana. Então, assim, eles dominaram esse negócio todo. Quem era o ministro era o Jobim, que é um outro que, cadê? Tem que surgir. O Celso Amorim, que era o chanceler na época, que intermediou também vários desses negócios aí, tem que surgir. Essas investigações na área de defesa tem que ir a fundo. É importante lembrar isso também, né? Que estes são pedidos de abertura de inquérito. Pode surgir muita coisa. Exato. E o que é mais? Nessa história, eles vão descobrir um monte de ramificações. Cada um desses casos... Os caras estavam superfaturando até TACAP. Se eu fosse... Olha entendeu? Aqui. TACAP, Machadinha, Arco e Flecha. A gente vai começar a ver, Mário, delação de general 4 estrelas. A gente vai começar a ver delação de brigadeiro. Porque não tem como esses caras... Olha, a gente os comandantes das Forças Armadas que foram coniventes... Cláudio, só um segundo. A gente tem menos de 2 minutos e foi só uma reunião de pauta policial. Só uma política em 2 segundos... É óbvio que essa classe política está morta, né? Está morta. Tá morta, errada, acabou. Acabou, vem outros. Claro. Essa, inclusive, é uma das possíveis vantagens, né? Da Lava Jato, a renovação política, que não significa necessariamente que será... Espero que... É sempre bom
Agora, a gente espera que venha gente minimamente honesta, né? Sim, é necessária de qualquer maneira, né? Agora, ficar falando em Ciro Gomes, Marina Silva, isso tudo é bobagem, entendeu? Eu tenho certeza que o eleitorado vai querer fazer uma limpa geral. Mas é claro, é claro. Nós não podemos escolher os candidatos que virão, nem os vencedores das próximas eleições. O que a gente pode fazer é, além de repetir as informações a respeito dos velhos e ajudar a enterrar esses velhos, é mostrar que o sistema tem que ser inteiramente renovado, né? Tem que ser totalmente, isso daqui limpa geral. Por isso que eu sou contra a expressão fim do mundo, que é uma expressão usada em Brasília, eu sei, Cláudio, né? A delação do fim do mundo. Essa pode ser a delação do começo do mundo. Ouviram de piranha. Vai lá, pronto. Agora você faz o seu final patriótico aí. Canta aí. Eu ia começar assim, se o Cláudio não tivesse estragado tudo. Meus botões, eu estava aqui com os meus botões. Bom, senhor, é um dia, olha, fenomenal. Bom, os depoimentos, só para completar, os depoimentos mesmo, as delações, né? A gente até teve a notícia ontem que iam sair hoje, que iam ser divulgados hoje. Ainda há controvérsias, mas estão para sair do forno. A gente vai dar. Olha, parabéns Lula 42 é Lula. Parabéns ao Fachin, que liberou tudo antes do feriado. É isso aí. Parabéns. E ao Janot também. Tchau. Tchau. Tchau.